Existem melodias que parecem flutuar entre o céu e a terra. Hoje, no Melodias Eternas, mergulhamos em um dos momentos mais sublimes da ópera mundial, a Méditation de Thaïs, composta por Jules Massenet. Mas não em sua forma tradicional. Vamos senti-la através da névoa dourada das cordas de Mantovani. Para entender a profundidade desta música, precisamos olhar para as suas raízes. A ópera Thaïs não nasceu do vazio. Ela é baseada no romance homônimo de Anatole France, que, por sua vez, buscou inspiração em uma antiga e poderosa tradição cristã oriental. O relato da vida de Santa Thaïs. Diferente de muitas histórias de santidade que começam na pureza, a trajetória de Thaïs é marcada pelo contraste. Ela era a cortesã mais desejada de Alexandria, um símbolo de beleza e vaidade pagã. A Méditation é o exato momento em que o monge Atanael a convence a refletir sobre a eternidade. É o som do silêncio de uma alma que decide trocar as joias do mundo pelo deserto da fé. Curiosamente, esta é uma obra que quase não vemos nos palcos hoje. Jules Massenet escreveu o papel principal especificamente para a soprano americana Sybil Sanderson, sua musa na época. Ele explorou notas e agilidades tão extremas que tornaram a ópera um desafio hercúleo. Por ser uma obra de execução técnica raríssima e montagem complexa, ela se tornou uma joia escondida. Mas, se a ópera completa é rara, este intermezzo sinfônico, a Méditation, tornou-se imortal. Ele é a ponte espiritual da obra. Começa com a dúvida e termina com a luz da conversão. Enquanto a ópera exige o esforço humano máximo da voz, a versão de Mantovani que ouviremos agora faz o caminho inverso. Ela retira o esforço e nos entrega o resultado final, o conforto espiritual. Onde Massenet colocou o drama da escolha, Mantovani coloca o bálsamo do perdão, usando suas cordas para criar um ambiente de paz que convida o ouvinte, tal qual Thaïs, à sua própria meditação. O grande diferencial de Mantovani era sua técnica de cascading strings, ou cordas em cascata. Para alcançar esse efeito, o maestro utilizava uma seção de cordas massiva, frequentemente composta por 28 violinos, divididos em grupos que entravam na música em tempos ligeiramente diferentes. Diferente do que muitos pensam, esse som etéreo e reverberante não era fruto de truques eletrônicos modernos. O segredo estava na acústica física. Os microfones eram posicionados estrategicamente afastados da seção de cordas. Essa distância permitia que o som respirasse no estúdio, capturando a reverberação natural do ambiente antes de chegar à gravação. O resultado era uma sonoridade que parecia envolver o ouvinte em uma nuvem sonora, onde as notas caíam umas sobre as outras, como uma suave cascata de água. Aqui reside o fascínio deste arranjo para a Méditation. Na ópera original, ouvimos a reflexão solitária e quase angustiante do violino e da soprano.
é uma jornada individual. No entanto, através das mãos de Mantovani, essa solidão é preenchida. O coro de violinos em cascata transforma a meditação privada de Thaís em uma celebração gloriosa. Onde antes havia o medo da renúncia, agora ouvimos a plenitude da paz espiritual. É como se a orquestra representasse o acolhimento divino que a recebe em sua nova vida. A meditação de Massenet é, em sua essência, um diálogo silencioso com o divino. Mas como traduzir o indescritível? É aqui que entra a subjetividade da arte. O rumo que cada maestro dá ao seu arranjo é tão pessoal quanto a própria natureza da fé. Assim como cada indivíduo vive sua espiritualidade de forma única, grandes mestres da orquestração interpretaram esse caminho de conversão sob diferentes luzes. Para Mantovani, a fé parece ser um abraço. Seu arranjo não busca a solidão do deserto, mas a comunhão da luz. Através das cordas em cascata, ele valoriza a mensagem da obra sem precisar de uma única palavra. Ele não está apenas regendo uma orquestra, ele está traduzindo sua própria experiência emocional diante do mistério da redenção. Cada nota sustentada, cada crescendo suave é a assinatura de um homem que entendeu que a música, em seu nível mais profundo, é a linguagem que começa onde as palavras terminam. Seja através da introspecção ou da grandiosidade, a meditação nos convida, nesta época de reflexão, a silenciar o barulho do mundo e olhar para dentro. Que a visão de Mantovani, com sua suavidade e acolhimento, traga a serenidade que sua alma busca hoje. E você? Qual versão toca mais profundamente o seu espírito? A solidão do violino clássico ou a plenitude das cordas de Mantovani? Comente abaixo e ajude o Melodias Eternas a continuar celebrando essas pontes musicais entre o homem e o sagrado. Inscreva-se e até a nossa próxima melodia.